Eu queria agradecer, primeiramente, a oportunidade, né, o convite que me fizeram da Luísa, via o ICL também, que é a organização que eu faço parte. E espero que gostem. E a gente vai passar aqui essa tarde um pouquinho juntas. Eu vou aqui apresentar, então. Bom, então eu vou começar agora. Né? Hoje a nossa ideia aqui é falar um pouquinho sobre o ecofeminismo e ativismo climático. Para quem não me conhece, meu nome é Tamires da Costa Freitas. Eu faço parte da YCL, né, que é a Youth Climate Leaders, é uma organização que tem tanto o hub no Brasil quanto aqui em Portugal. Bom, falando um pouquinho sobre mim, né, e sobre como que o meu contexto se envolve com a trajetória climática e o ecofeminismo. Eu sou bióloga de formação, né, eu fiz ciências biológicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois eu fiz o bacharelado em ecologia também, lá na UFRJ, e segui para o mestrado em genética. Durante todo esse percurso na minha graduação, eu fazia parte do laboratório de microbiologia da UFRJ e atualmente eu estou aqui em Portugal fazendo o doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável pela Universidade de Lisboa. E também sou assistente de comunidade e plataforma na rede YCL. E, além disso, me considero uma ativista socioambiental e climática. Foi justamente por isso que eu escolhi o doutoramento que eu estou fazendo agora. Bom, como que o ativismo e a investigação, elas se conectam um pouquinho, né? Bom, eu trouxe aqui algumas fotos que contam um pouquinho da minha trajetória. Nessa primeira foto aqui, sou eu no laboratório. Durante toda a minha graduação e o mestrado, eu fazia parte do laboratório de microbiologia da UFRJ. E lá, o objetivo da nossa pesquisa era microbiologia, né? A gente trabalhava com micro-organismos marinhos e também ribeirinhos. E o nosso foco era completamente de biotecnologia. Então, basicamente, a gente isolava micróbios, né, bactérias, que estavam associados a corais ou então a esponjas, ou até mesmo na água do mar, e sequenciávamos o genoma deles e procurávamos então genes ali que pudessem ter algum tipo de aplicação biotecnológica. Então, um antifúngico, um antitumoral, substâncias, né, que esses organismos produziam que poderiam ter interesse para a gente. E foi a partir daí que, em 2017, eu participei de uma expedição científica que era para coletar, né, a água do mar e alguns organismos marinhos na foz do rio Amazonas, porque até então nós tínhamos recém-descoberto um bioma, né, uma cadeia de recifes na foz do rio Amazonas, e que mal já estava descoberto esse novo ecossistema, ele já estava sofrendo ameaça da exploração petroleira. Então, onde tem esses recifes, já tinha uma pressão muito forte de empresas, principalmente empresas estrangeiras, como a BP, para que fosse leiloado os blocos de petróleo nessa região e, portanto, começar uma atividade petroleira naquela zona. E aí, então, no nosso laboratório, né, onde eu fazia parte, a gente foi para lá, para essa expedição, e quem nos forneceu toda a ajuda, o navio, o suporte, né, foi o Greenpeace. E eu sempre tive esse lado mais ativista e tudo mais, então participar daquela expedição científica que misturava tanto a minha parte de investigação quanto a ONG, né, uma das maiores ONGs do mundo, se não a maior, foi uma experiência muito, muito intensa para mim. Então eu comecei a pensar, nossa, que legal conseguir interagir de alguma forma a pesquisa com o lado ativista e ocupar esse espaço, né? Então foi muito interessante esse contexto para mim. E a partir daí, né, quando eu voltei da expedição, foi uma expedição de um mês embarcada, eu comecei a procurar organizações que eu pudesse estar atuando e que tivessem a ver com as causas que eu acreditava, que eram basicamente a pauta socioambiental, climática, né, meio ambiente. Então, eram os temas que mais me interessavam. A partir daí, então, eu conheci o Engajamundo, que é essa organização aqui, que é uma organização de jovens e para jovens, que atua também com o empoderamento climático dos jovens,
tratando, né, nós, enquanto juventude, quanto protagonistas da nossa mudança social, e a partir daí que a gente consiga mudar o mundo. Então, o Engajamundo faz um trabalho muito local e também já internacional, né? A gente sempre leva muitas delegações para a COP, para outras conferências internacionais. E a partir, opa, e a partir do Engajamundo foi que eu conheci também o movimento da Greta, né? Do Fridays for Future. E a gente conseguiu fazer a primeira greve pelo clima lá no Rio de Janeiro, né? Que é de onde eu sou. E a gente, enquanto Fridays for Future, né, nós ganhamos um prêmio, né, de embaixador da consciência de 2019 pela Anistia Internacional por fazer parte desse movimento. E a partir daí, a minha jornada ativista, ela só ficou mais intensa, né? Eu tive a oportunidade de participar do acampamento pelo clima, que foi organizado também pelo Greenpeace. A ideia era reunir jovens do Brasil inteiro para poder discutir essa pauta, né, e como incluir ela também num cenário da política nacional. Também tive a oportunidade de participar do acampamento Terra Livre, que é uma manifestação de povos indígenas, né, num cenário onde o Brasil estava indo para as nossas eleições. Então ainda estava um cenário bem polarizado, que era Bolsonaro e Lula, e a ideia era que tivessem mais povos indígenas mesmo ocupando espaços de tomada de decisão e poder no Congresso Nacional. Até porque a gente só consegue mudar o sistema, né, se a gente fizer parte dele. Então, o ativismo me levou para muito desses espaços, incidindo tanto na política, né, local, e depois eu resolvi intensificar ainda mais. Então, eu saí um pouco da parte da biologia, da microbiologia, e pensei, poxa, no meu doutorado eu quero fazer algo diferente. Eu quero realmente falar sobre mudanças climáticas e incluir essa pauta na minha investigação. E foi por isso que eu vim para cá, né? Atualmente eu estou no ICS, na Universidade de Lisboa, fazendo doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável. A ideia é que esse doutorado enriqueça ainda mais, né, o conhecimento que eu tenho, me faça muitas conexões. E um grande fruto que eu colhi, né, dessa interação já aqui foi conhecer a YCL, né, uma rede que já estava no Brasil, mas a gente também tem um hub aqui em Portugal e eu tive a oportunidade de conhecer os meus colegas da YCL que também fazem alguns parte do doutoramento, onde eu faço. E a partir daí a gente conseguiu participar do Encontro Nacional de Justiça Climática, que aconteceu no passado em Coimbra. Esse ano vai acontecer de novo, né, o 9º Encontro Nacional de Justiça Climática, onde eu tive a oportunidade de conhecer algumas das organizações daqui de Portugal e falar um pouquinho ainda mais, né, sobre essa pauta da justiça climática, das mudanças climáticas e tudo mais. A gente também, enquanto ICL, a gente participou de alguns eventos em parceria com a Holt, fazendo coleta de lixo na praia, que aconteceu lá em Carcavelos. A gente também organizou a LCOI aqui de Portugal, né? Quando tem as COPs, né, as conferências do clima, sempre tem uma COI antes, né, que é a Conferência da Juventude. E para chegar na COI, a gente precisa ter as LCOIs, que são as conferências locais do clima. Então, a partir daí é que a gente junta as recomendações dos jovens de cada país e leva para a COI e depois para a COP. E a gente, já pelo segundo ano consecutivo, a gente organizou aqui em Portugal, então é bem interessante, né, a gente poder ouvir também, no meu caso, a realidade portuguesa, que em muitas vezes é parecida com o Brasil, mas em alguns casos também são bem diferentes, assim, então foi muito interessante participar disso. Então, basicamente é isso, assim, como que a minha jornada, minha investigação se conecta com o ativismo. E a partir daí, então, é que eu comecei a pensar um pouco sobre também o ecofeminismo, né? Como que entra isso na pauta. O ecofeminismo, ele é um termo criado, né, desde os anos 70
pela feminista francesa Françoise de Beaune, né? Meu francês não é muito bom. Mas, basicamente, né, o ecofeminismo ele é uma vertente do movimento feminista que vai conectar, então, a luta pela igualdade de direitos entre os homens e as mulheres com a defesa e preservação do meio ambiente. Né? A raiz em comum do ecofeminismo é que traz essas duas causas como a destruição do meio ambiente e a degradação da mulher. E isso é muito interessante porque assim, uma experiência pessoal, né? Quando a gente está no meio ativista e principalmente falando sobre preservação do meio ambiente, na própria faculdade de biologia acaba por ter mais mulheres do que homens. E não sei se vocês, né, têm essa percepção aqui, mas geralmente os cursos mais ambientais, os cursos mais humanos tem mais mulheres, enquanto os cursos mais técnicos, mais de exatas, tem mais homens. E a partir daí, então, é que surge também essa ideia, né, do ecofeminismo, porque em muitas comunidades, né, em muitas culturas, a mulher ela está muito ligada ao meio ambiente, né? Então a mulher provê o alimento, é a mulher que vai atrás de água, é a mulher que cuida da horta, é a mulher que cuida do campo. Então, por ter essa raiz, né, de conexão com a natureza, em muitos casos acaba o ecofeminismo é visto como um misticismo assim por trás, mas justamente porque existe esse tipo de conexão. E a partir do momento em que o capitalismo traz essa ideia de que a natureza ela não é mais a mãe natureza, né? A Gaia é sempre uma figura feminina que está por trás do meio ambiente, ela deixa de ser aquela mãe provedora dos recursos, provedora da água, provedora do bem-estar, provedora do alimento, e passa a ser uma figura que deve ser submissa e apenas cumprir o papel de prover o que nós, enquanto humanos, queremos. Então, é muito interessante essa ideia, né, de como a degradação ambiental também está conectada com a degradação da própria figura da mulher. E a partir disso, né, existem duas pesquisadoras que são importantes, né, tão importantes dentro do movimento, que é a Maria Mais e a Vandana Shiva, né? A Maria é alemã e a Vandana Shiva ela é indiana. E elas falam um pouquinho sobre essa relação, né, do patriarcado capitalista que rege o sistema político atual, né, global, social, econômico, como ele sendo o grande responsável pela destruição do planeta. E a partir daí, como que isso também ocasiona a falta de direitos e oportunidades das mulheres. Então, essas duas pesquisadoras, elas trazem um pouquinho de que o sistema tem a tendência de polarizar a realidade, gerando sempre um ambiente de competição contínua. Então, existe essa desconexão, né? Nós, humanos, não somos mais parte da natureza. Nós somos descolados dela e existe sempre essa dualidade, o homem versus a mulher, o progresso versus a natureza, né? Ou seja, a gente, para progredir, a gente tem que destruir a natureza porque tem que construir tal coisa, né? E isso é o progresso, né? Então, o bem-estar humano vem sempre antes do bem-estar animal. Então, é sempre esse tipo de dualidade, né, que acontece dentro do sistema capitalista. E esse clima de disputa ele acaba contribuindo para tanto a subordinação da natureza e quanto da mulher perante né, aos valores masculinos, essa lei do mais forte, e sempre essa ideia de que precisa ter um grupo que domina e o outro ser subordinado. Tem até uma palestra da Vandana Shiva que ela fala, até com a Bela Gil, né, que é uma nutricionista brasileira bem famosa, e que ela fala que essa ideia do ecofeminismo, né, que ela ajudou a construir,
veio muito de uma observação dela, porque onde ela morava, lá na Índia, né, era um vilarejo, e ela observava que as mulheres elas tinham uma relação com a natureza de que a natureza provê tudo. Então, quando as mulheres olhavam uma árvore, elas não estavam olhando apenas uma árvore, elas olhavam o ar puro, elas olhavam a água, elas olhavam o alimento, e enquanto que os homens na região queriam sempre destruir as árvores para vender madeira, para conseguir dinheiro, então sempre tinha um viés muito mais extrativista e predatório por parte dos homens, e as mulheres ficavam sempre na linha de defesa do meio ambiente, né? Então, enquanto existia essa parte masculina que, como eu posso dizer assim, essa parte masculina que sempre tem que dominar a natureza e enxerga a natureza como submissa, que tem que ser processada para virar um tipo de capital, né? E aí entra muito na parte do capitalismo. As mulheres acabam por enxergar além daquilo ali, acabam por enxergar os benefícios e serviços ecossistêmicos, né? Que nem se falava isso na época, né? Quando a Vandana teve esse tipo de percepção. Então, acaba por partir um pouquinho daí essa questão do ecofeminismo, né? De que nós, enquanto mulheres, enxergamos a natureza de um ponto de vista também muito de igual para igual, né? Como se fosse uma mulher, enquanto que essa ideia do patriarcado acaba por objetificar a natureza assim como objetifica a mulher. E isso é muito interessante porque se relaciona com a questão da pauta climática, né? Que tanto a gente fala hoje em dia, é a maior ameaça, né, que nós temos. Então, existem alguns dados da ONU que mostram que 80% das mulheres do mundo inteiro que são obrigadas a deixar os lares e a se encontrar como refugiadas, né? Por conta das mudanças climáticas. Então, quando a gente está falando de um mundo, né, ecofeminista, a gente também tem que pensar nessas questões das desigualdades do gênero. Então, por exemplo, como as mulheres, elas que têm mais em muitas sociedades, elas têm um papel de cuidar da família, um papel de cuidado mesmo, não só dela, mas quanto dos seus familiares. Então, quando acontece algum tipo de desastre ambiental, de catástrofe, né, de seca, do que seja, envolvendo essas questões climáticas, né, ou até mesmo guerras que também se intensificam por conta de escassez de alguns recursos ambientais, as mulheres elas se veem nesse papel de cuidar da sua família e muitas vezes são elas que vão buscar oportunidade em outro lugar. Então elas acabam por ser tanto as mais atingidas pelas mudanças climáticas, como também as que são mais refugiadas, né? Enquanto que os homens eles acabam também por um cenário de guerra, eles enfrentam, né, aquele conflito, enquanto as mulheres acabam migrando. Então, num cenário assim de mudanças climáticas, as mulheres também vão ser mais afetadas. E algumas ideias, né, do porquê que as mulheres estão na linha de frente tem muito a ver também com o papel que as mulheres desempenham em muitas culturas, né? Então, em muitas sociedades a mulher ela tem um papel na economia e na agricultura, né? Ou seja, elas desempenham um papel na produção dos alimentos. Então, com um cenário de mudanças climáticas, é a mulher que vai ter que se empenhar ainda mais na colheita, na procura de água, né? E se existe algum evento climático que acabe por interferir na produção daquela agricultura, né? Daquele tipo de plantio, então a mulher também fica sem o seu sustento, sem o seu recurso, né? Tanto para si quanto para prover, né, a sua família e os seus. Além disso, as mulheres também têm um acesso desigual aos recursos, né? Em muitas partes do mundo
serviços limitados à educação, à saúde, a recursos financeiros, né? Em muitas partes do mundo as mulheres não podem estudar, as mulheres não têm uma independência financeira. Então, num cenário, né, de mudança do clima, como é que essas mulheres vão conseguir se manter? Né? Como é que essas mulheres vão conseguir passar por todos esses eventos catastróficos e adversos, né, se elas não têm acesso a serviços básicos? Outra questão também que coloca nós mulheres na linha de frente das mudanças climáticas tem a ver com mobilidade e segurança, né? Muitas das vezes as mulheres não podem sequer se deslocar sem a permissão de uma figura masculina. Então, muitas vezes não podem ocupar certos espaços, não podem praticar certas atividades, então acabam por se colocar num cenário de mais violência e de mais vulnerabilidade. Por exemplo, se existe um ambiente. Se existe, por exemplo, uma catástrofe ambiental e as pessoas precisam se abrigar em outros lugares, né, vão para algum abrigo, para alguma escola, o que seja, as mulheres, além de terem sentido esse trauma, elas também são mais vulneráveis, porque em muitos desses lugares elas também podem sofrer com assédio, com estupro. Então, a questão da segurança da mulher, ela ainda é uma questão muito sensível. Além disso, tem a questão do cuidado da família, né? Como eu já falei, que elas, além de cuidarem de si, a gente também tem que cuidar, em muitos casos, cuidar do outro. E então é uma carga, né? Ainda maior em relação ao seu próprio sustento, né? Então, se você não consegue se prover, né? Se manter, você ainda tem que prover e manter o outro. Então, é uma sobrecarga ainda maior em nós mulheres. E além disso, né, apesar da mulher ela ter sofrer ainda muito com essa desigualdade de gênero, né, às vezes a gente está no mesmo cargo e a gente ganha menos do que os homens. Então, além disso tudo, as mulheres elas não estão dentro do processo de tomada de decisão, né? Quando a gente olha, por exemplo, a política, né, em muitos casos, se não a maioria deles, existe sempre muito mais homens do que mulheres dentro de uma empresa, os cargos de chefia, de liderança. Então, as mulheres ainda não têm tanta voz, tanto espaço nos lugares de tomada de decisão. Então, como é que a gente pode conseguir, de fato, políticas públicas ou políticas eficazes que garantam os nossos direitos, né, garantam os nossos serviços, se as pessoas não escutam a gente, né, se a gente não consegue falar dentro desses espaços. Então, por essas questões, né, algumas dessas questões, é que as mulheres também elas acabam por ser mais vulneráveis às mudanças climáticas. Então, a ideia, né, de juntar também o ecofeminismo e as mudanças climáticas é porque a gente está num cenário, né, de alteração global, onde isso está tomando muita proporção, as pessoas estão começando a falar mais sobre. Então, é um movimento que precisa ainda ganhar mais espaço, porque não é uma questão mística de as mulheres têm uma conexão com a natureza. Não é só isso, tem a ver também com o papel que as mulheres desempenham dentro da sociedade e como que isso também vai ser impactado por conta das alterações climáticas. E se a gente está falando que as mulheres elas vão ser as mais afetadas por essas alterações climáticas, então é mais um motivo para a gente estar na linha de frente desses movimentos e para a gente também estar sendo mais ouvida. Né? A ideia do ecofeminismo é justamente essa, é trazer a voz também para as mulheres. A gente sempre teve esse papel também de estar na linha de frente, lutar pelo aquilo que a gente acredita e pela preservação do meio ambiente. E aí eu trouxe aqui, só para dar uma finalizada também,
ideias, né, de como seria, então, se o ecofeminismo fosse mais ouvido, mais popular, né? A ideia, então, seria que no mundo ecofeminista, né, seria uma nova perspectiva que reconheça que a vida na sociedade e sua relação com a natureza deveria se fundamentar na cooperação. Né? Então, esquecer essa ideia de que vem muito dessa relação do patriarcado, né, de é isso ou aquilo, né? Então, sem muitos conflitos e mais cooperação. E, além disso, tem a ver também com você ser anticapitalista, porque o capitalismo ele acaba por transformar a natureza em recurso financeiro, natureza em objeto. Então, trazer também alternativas, né, para esse modelo econômico que a gente utiliza, né, atualmente, e que tentar, de certa maneira, transformar o foco, né, dessa relação de natureza e planeta e economia e tudo mais, né, transformar esse tipo de pensamento, né. Existe um autor, né, uma liderança indígena muito interessante no Brasil, que é o Ailton Krenak, e ele fala muito sobre a extinção do conhecimento, né, a extinção da experiência. E é basicamente o que a gente vive hoje, né? Então, a gente não tem mais a noção, a dimensão de uma cadeia, de um processo de algum material. Né? Eu lembro que eu tive um professor na faculdade que ele era veterinário e ele dava aula de agroecologia. E ele levava crianças, assim, na fazenda para explicar, né, os processos. E ele falava que às vezes ele ia explicar para as crianças: olha, aqui tá a vaca e daqui vem o leite. E as crianças falavam: ah, o leite não vem da caixinha? Então a gente tá tão nessa lógica de que é tudo para ontem, correria, e tá tudo tão prático na nossa frente que a gente esquece que tudo que está à nossa volta é natureza, né? Tudo que está à nossa volta veio de algum recurso natural. Precisou de pessoas estarem ali manejando aquilo para virar o nosso objeto. Então, saiu um pouco dessa ideia de que tudo tem que se transformar também em objeto para nos satisfazer. Né? A gente também pode encontrar e deve encontrar o conforto na natureza, no próprio contato em natura. Então, o bem-estar de você estar num espaço ao ar livre e não só olhar para o meio ambiente como uma forma de você dominar para processar e virar algo de consumo. Né? Então, o ecofeminismo também traz muito essa ideia de que é necessário ter uma agricultura e produção de alimentos livres de poluentes, conservação e preservação de hábitats naturais e ecossistemas, né, formas de energia mais limpa, sem ser baseada em combustíveis fósseis, em carbono. Então, é muito essa ideia do que também a gente já sabe do que é o combate às mudanças climáticas, né? Então, é um mundo mais justo para todos, né? Não só para as mulheres e não só para os humanos, mas para todas as formas de vida. E que traga também essa conexão ainda maior entre as pessoas e a natureza. E aí aqui eu trouxe um pouquinho também sobre o que a ONG, né, que eu faço parte, a YCL, ela tá fazendo, né, para contribuir para esse mundo, então, ecofeminista, né. A YCL, como eu disse, ela tem sede tanto em Portugal quanto aqui no Brasil, e, e ela tem essa missão de capacitar os jovens, enquanto lideranças, para encontrar as soluções para a crise climática. E isso é pautado em 3 pilares, que é a educação, ação climática em rede e oportunidade. Né? Porque se a gente não tem a educação, a gente também não consegue promover uma mudança, né, que seja realmente benéfica na sociedade. E a gente também a gente entende que é necessário também ter uma ação climática em rede, porque sozinho
a gente não consegue chegar tão longe, né? Sozinho a gente não vai conseguir mudar tudo que está acontecendo, né? O clima nem nada. Então a gente precisa ter essa ação em rede e para isso a gente também precisa de oportunidades, né? Se a gente não tiver uma oportunidade, a gente não consegue ser ouvido, a gente não consegue mudar, né, esses espaços. Então, a YCL ela é um ecossistema que oferece as soluções para promover a empregabilidade de jovens profissionais nas áreas de clima, sustentabilidade, impacto socioambiental, né? Ou seja, se a gente está falando aqui que as mulheres elas não têm tanto acesso ao mercado de trabalho, ela não tem tanto acesso aos espaços de tomada de decisão, a gente, enquanto organização, a gente luta justamente para isso, né? Para que mais pessoas ocupem esses espaços, tenham sua independência financeira e principalmente que isso seja pautado em empregos verdes. E como eu falei anteriormente, né, a YCE organizou as LCOs 2022 e 2023, onde a gente mobilizou mais de 60 jovens, né, impulsionando aí a ação climática da juventude, principalmente aqui, né, que foi a LCO de Portugal. Então a gente conseguiu criar essa oportunidade da juventude portuguesa contribuir para as demandas climáticas locais. E aqui a YCL em números, né, a gente já tem 9 edições do curso da YCL, que a gente sempre lança todo ano um curso sobre mudanças climáticas, onde qualquer pessoa pode fazer. Né? Já tivemos mais de 1.200 pessoas formadas nesse curso, nós temos mais de 50 organizações parceiras, mais de 90 mentores na nossa rede, né, que auxiliam os nossos fellows a conseguirem, né, um emprego, a conseguirem uma mudança de carreira. Então, é bem interessante. A gente também já fez mais de 15 formações personalizadas, inclusive a gente já fez várias aqui. Aqui em Portugal, a gente está situada na Casa do Impacto. Então, a gente também já fez algumas imersões lá, 2 imersões internacionais. Então, é dessa maneira que a gente acredita que a gente vai contribuir, né, para um mundo mais justo para todos e para todas e combater, então, as mudanças climáticas e reconectar os seres humanos com a natureza e fazer com que isso seja uma coisa só, como era antes. Aqui eu deixo, então, um contato da rede, né, caso alguém queira seguir a gente nas redes sociais ou mandar um e-mail. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E aí agora a gente consegue conversar um pouquinho mais. Pelo início, e se calhar vou perguntar a Tamires, não me leves a mal só, mas é uma pergunta assim mais para o pessoal, porque eu estava a ouvir-te e fiquei curiosa por saber, não é, como é que tu sentes essa, ou como é que sentiste essa primeira inquietação, não é, que depois te leva a fazeres o percurso todo que fizeste, não é, e hoje seres uma ativista, uma ecofeminista. Portanto, qual foi essa inquietação inicial, não é, o que é que já tu sentias ou o que é que te levou e depois, além dessa inquietação inicial, não é, depois já de todo este percurso que tu já fizeste, claro que haja um grande futuro ainda nesse percurso, também quais são agora atualmente essas tuas inquietações, não é? Que te levam a continuar, porque aquilo que sei, não é? Porque o ativismo não é fácil, portanto há aqui muito voluntariado, tempo que dedicas de ti, portanto tem que ser algo que nos move para fazer esse ativismo. E, portanto, eu gostaria que falasses um bocadinho desta questão, gostaria de te ouvir. Obrigada. Certo, Rita. Então, eu acho que é uma coisa minha, assim, faz parte da minha personalidade. Eu sempre fui uma pessoa mais reativa, mais revolucionária, vamos dizer assim. Então, a minha mãe, eu acho que ela está participando aqui dessa live, ela pode confirmar. Mas eu sempre falava para ela assim: eu vou ser fiscal do IBAMA. O IBAMA é como se fosse a polícia ambiental do Brasil.
ia falar, eu vou ser fiscal do IBAMA, eu vou me acorrentar na árvore, e eu sempre tive essas ideias, assim, e que depois, quando a gente cresce, a gente percebe que isso é ser ativista. Então, eu sempre gostei desse lado de lutar por uma causa. Eu sempre tive essa questão comigo mesma de que eu tinha que ter um propósito que não fosse só meu. Assim, eu acho muito legal quem fala meu objetivo de vida e fala coisas só pessoais, sabe? E eu não sei, mas eu sempre tive essa ideia de que o meu objetivo também tinha que ser contribuir um pouquinho para o planeta. Então, a própria vontade de fazer biologia foi disso. Eu achava que eu ia resolver a questão climática, com certeza, mas eu jurava que eu ia fazer isso. Então, eu sempre pensei nisso, né? Como que eu vou fazer para contribuir um pouquinho para o planeta ser um lugar melhor? Então, primeiro eu tenho que ter um conhecimento. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero estudar a vida, eu quero estudar tudo, então vou fazer biologia, porque aí eu vou ter um pouquinho de cada. Então, sempre eu tive esses tipos de pensamento. E depois que eu comecei a me conectar com pessoas que também têm esse tipo de pensamento, é que a gente começa a ver que, poxa, existem pessoas que estão juntos nessa causa também. Como que chega lá? Porque quando a gente é jovem, e até hoje, eu sempre penso muito nisso, né? Como que eu ocupo aquele espaço? Às vezes a gente não sabe que pode ocupar esses espaços. Eu lembro que quando teve a Conferência do Clima em 2012 no Brasil, né, que foi a Rio+20, eu não fazia ideia que eu podia ocupar esse espaço. E hoje eu vejo, caramba, eu tive uma COP no Brasil e eu não fui. E hoje a gente fica lutando atrás de financiamento para ir em outros lugares. Então, a gente ter essa noção de que a gente pode e deve ocupar esses espaços é realmente transformador, né? Faz a gente impulsionar e seguir em frente. E principalmente, assim, lá no Brasil, o Brasil é um dos países que mais tem números alarmantes de ecocídio, né? A gente já criou uma nomenclatura, ecocídio, porque sempre tem um defensor do meio ambiente que é morto, justamente por isso, só por querer defender a floresta, só por querer defender algum ecossistema. Porque ainda existe essa ideia muito de que a natureza é um entrave para o desenvolvimento. E isso é uma grande mentira, né? A gente hoje em dia fala sobre o desenvolvimento sustentável, já tem artigos e artigos que mostram que a floresta em pé ela é muito mais lucrativa do que uma floresta no chão, mas mesmo assim esse pensamento, né, ainda ficou na cabeça das pessoas. Então, por conta disso, é interessante a gente se conectar com as pessoas que também idealizam um mundo diferente para a gente conseguir fazer isso. E quando a gente começa a se conectar com essas pessoas, a gente começa a ter um pouquinho mais de esperança, mas ao mesmo tempo é aquilo, às vezes a ignorância é uma benção, né? A gente começa a ver coisas que deixam a gente um pouquinho desmotivada, mas respondendo a sua segunda pergunta, eu acho que foi a partir daí que eu comecei a ser um pouco mais prática, porque antes eu era muito vi um mundo cor-de-rosa, né? Eu achava que eu ia ter todas essas coisas de eu vou resolver, eu vou fazer e não sei o quê, e não é assim que funciona. Então, hoje em dia, eu vejo mais na prática a própria forma de estudar, né? De buscar um doutoramento que conseguisse me fixar mais nesse meio, né? E não só ficar no ativismo climático. Então, ter uma profissão climática é uma maneira assim de entrar um pouquinho no sistema, né? Jogar dentro do sistema para mudar ele. Então, não sei se eu respondi todas as suas perguntas, mas acho que é um pouquinho nisso, assim. E enquanto mulher, eu sempre observei essas questões mesmo que antes eu não sabia que era machismo, feminismo e tudo mais, mas a gente sempre observa, né, que
a mulher tem coisas que mulher não pode fazer. Isso não é uma atitude de mulher, isso não é um espaço para mulher frequentar, isso não é coisa. Então, esse tipo de coisa eu sempre fiquei muito atenta a isso. E depois que eu entendi que isso era fruto do machismo, do patriarcado, eu comecei a entender que, caramba, isso aqui é uma causa também que a gente precisa tomar, né? E eu até brinco, assim, que não existe nada pior que a mulher machista. E existem ainda muitas mulheres machistas e pessoas machistas, então a gente precisa também combater isso. Obrigada. Obrigada. Eu faço uma questão um pouco mais específica, fiquei curiosa ao ouvir-te e gostava de ouvir a tua opinião. Pronto, eu já acompanho as COPs e os processos internacionais climáticos há algum tempo e este ano será no Azerbaijão, a próxima, e penso que todos devemos ter visto as notícias de que a comissão organizadora tinha um total de 0 mulheres para a preparação da COP no Azerbaijão. Houve bastante mobilização e muitas figuras, quer mulheres, quer homens, figuras mediáticas se manifestaram contra a inexistência de mulheres nessa comissão. Entretanto, parece que já vão incluir alguma mulher depois dessas reclamações. Como é que tu vês a eficácia, ou pelo menos que saia algo materialmente prático destas COPs? Sentes que de facto se consegue alguma coisa? Dos ativistas que conheço que já foram a COPs, todos vêm um bocado decepcionados, sentem que não há, que nada foi concretizado, ou sentem alguma impotência nesse tipo de fórum, apesar de ser importantíssimo estar presente. A minha questão era como é que vês esta COP que vai ter lugar no Azerbaijão e, novamente, a questão de serem escolhidos estes países que são altamente poluidores e que têm muitos deles políticas climáticas péssimas, portanto os países onde têm tido lugar as COPs. Como é que tu vês de facto o papel das mulheres nestas COPs, quer na participação, quer a nível da organização? Era a minha questão. Luísa. Bom, eu acho que, primeiro, o ativismo ele tem essa questão um pouco mais lúdica também. Hoje em dia a gente fala do artivismo, né? Que eu acho que hoje em dia falam que a COP ela virou um evento, né? Todo mundo quer participar porque a COP é pop. E eu acho que muito disso foi também por conta das ações ativistas que tem dentro dos eventos. Acaba que é o que mais repercute, né? Então a gente vê muitas ações de ativismo e no relatório mesmo a gente nunca tem lá grandes coisas, né? A gente sempre acha, poxa, poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais ambicioso. Eu acho que, por um lado, né, as ações ativistas elas, dentro da COP elas são importantes, porque colocam um foco nesse evento, mas, por outro lado, precisa realmente sair um pouco só do ativismo. Então, hoje em dia, as pessoas também, até mesmo o Engajamento, né, que eu estava falando antes, que é a organização que eu também fazia parte lá no Brasil, a OICL, muitos jovens estão que vêm da vertente do ativismo, mas também estão migrando para a parte mais do advocacy, do lobby, né? Então, ter conversas com políticos estratégicos ou fazer mesmo cartas de recomendação para os governos, né, dos seus próprios países. Então, tentarem incidir de alguma maneira na política do próprio país para que isso também tenha um tipo de acompanhamento depois das COPs. Então, não só chegar na COP e fazer uma ação muito legal de ativismo e depois voltar para o seu país e pronto, acabou. Não. Muitos estão tentando entrar mesmo na política ali, na sua cidade, ou até mesmo a nível nacional, e acompanhando ou as NDCs de cada país, ou então o que seja, né? Tem muitos jovens que estão, pelo menos estou falando do que eu conheço também, né, muitos jovens que estão se colocando à disposição mesmo, né, dos líderes, né, das pessoas, né, que ocupam os espaços de tomada de decisão, dos decisores,
a revisarem as NDCs ou a contribuírem de muitas vezes, né, de maneira voluntária, mas a contribuírem, né, justamente só para serem ouvidas, só para colocar ali a opinião, seja de um jovem, seja da mulher, seja de grupos que são racializados ou discriminados. Então, é um processo ainda muito lento, é um processo que, de fato, está caminhando assim muito, 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 muito lentamente, mas eu acho que todo mundo está tendo essa ideia de que é preciso entrar no sistema para poder furar ele. Então, quando a gente vê também as COPs em países que são super poluidores e movidos à indústria do petróleo, a gente fica, poxa, pera lá. Quando a gente tem também nos maiores financiadores das COPs alguém da indústria petroleira, a gente fica, qual é o time que essa pessoa está jogando? Então, assim, será que a gente está trazendo para o nosso lado ou está usando aquilo ali para fazer talvez um greenwashing, o que seja? E, assim, de fato, não sei. Eu acho que são cenas para os próximos capítulos. A gente fala muito disso no doutoramento, né? Do que é bom e do que é ruim. É igual uma ação ativista. Hoje em dia, aqui em Portugal, eu vejo muito as pessoas falando da Climáximo, né? Porque a Climáximo faz muitas ações de ativismo. E existem já algumas vertentes que dizem que precisa radicalizar o ativismo, porque se ficar só paz e amor não vai chegar a lugar nenhum. E assim, só quem vai dizer se é válido ou não são os resultados. Então tem gente que concorda, tem gente que acha que isso afasta as pessoas, né, que não estão no movimento, que afasta do movimento, mas tem gente que só conheceu aquele movimento porque alguém fez uma ação mais radical. Então, eu acho que no caso da COP, a gente precisa ser mais ambicioso, ser mais enfático no que de fato a gente quer. E eu acho que, por um lado, é uma oportunidade desses países sediarem um evento desse para poder também contribuir. Eu acho também que são países muito fechados, então é uma oportunidade também, tanto do mundo conhecer melhor esses países, quanto desses países terem uma relação um pouco mais aberta. Mas agora, o que eles vão fazer com isso ou não, aí eu acho que é algo que talvez a COP possa estar influenciando positivamente. Eu acho que é uma grande oportunidade para quem quer, né, que esses países eles revisem as suas metas climáticas, revisem também, tenham um pouco contato, né, com pessoas de fora, e muitas vezes também são países que têm essa cultura do machismo, do patriarcado muito ali, onde a mulher é vista como um objeto, submissa. Então, na própria COP do Egito, eu conheço pessoas que sofreram alguns tipos de violência, de assédio. Então, acaba por ser algo muito ruim, mas acaba por ser uma grande oportunidade também desses países repensarem um pouco mesmo as atitudes. Acho que não deve ser sempre, acho que deve sim mudar, mas tirar também um pouco o foco da Europa e também para outros países árabes, eu acho que é uma grande oportunidade. Obrigada. Obrigada, Tamires. Mais alguma questão que tenham? Vou ver aqui no chat. Não? Rita? Rita, tens a mão levantada, não sei se queres falar. Queria aproveitar também para fazer mais uma questão que tem a ver com também com aquilo que tu
Ou seja, se aquilo que tu estás a ver e a perspectivar de futuro como é que tu vês, ou seja, como é que tu vês e como é que tu também sentes aquilo que se está a fazer atualmente com os resultados, ou seja, que vai poder ter no futuro. Se estás esperançosa relativamente a esta ação ativista que terá impacto, ou se não estás tanto, pronto, como é que vês também, assim, a um longo prazo, como é que vês aquilo que se está a conseguir fazer com aquilo que deveria ser feito, qual é a tua perspectiva? Olha, Rita, eu acho que a gente já caminhou muito. Acho que se a gente for pegar alguns anos atrás, décadas atrás, ninguém falava de mudanças climáticas. Então já é uma pauta que ganhou certa força, só que isso ainda é muito desigual, né? Dependendo do país onde você está, isso é mais ou menos falado, isso é mais ou menos implementado. Então, acho que o que falta, na verdade, é ganhar ritmo, porque eu acho que a gente está caminhando, mas ainda é um caminhar muito lento. Eu acho que o que a gente precisa é, de fato, implementar mais e não ficar só no diálogo, né? A gente já tem muitos estudos, a gente já sabe basicamente o que tem que fazer, então é uma questão de implementação, né? Todo ano parece que a gente fala a mesma coisa, mas muda uma coisinha ou outra. Então, eu acho que o que falta mesmo é implementar, implementar, implementar. Eu sou otimista enquanto as mudanças que estão vindo, mas eu acho que ainda está muito lento. Porque no ritmo que a gente está, não vai conseguir, né? Não vai dar certo. Então, eu acho que precisa ser uma mudança mais rápida. Tem que ser algo realmente em que todos façam. Desculpa fazer mais uma pergunta. E como é que tu achas que os projetos, ou seja, que estão a ser feitos, eles estão a ser. Eu digo isto porque é algo que às vezes penso, muitas vezes está-se a criar projetos, mas não sei se estão a ser adequados ao sítio geograficamente onde estão a ser adequados. Parece que muitas vezes há projetos que são feitos como se pudessem ser feitos em todos os países, mas se calhar não estão a ser adequados às realidades. Eu não sei se tens essa noção. Qual é a tua perspectiva também relativamente aos projetos que estão a ser implementados atualmente e se eles estão a ter em consideração quais são as questões culturais, portanto sociais, geográficas, em cada contexto depois estão a ser implementados. Sim, isso é muito importante mesmo. Porque, por exemplo, o que eu vejo, o que eu senti muita diferença, né, quando eu cheguei aqui em Portugal, é que aqui, de fato, tem muito financiamento em relação ao Brasil, tem mais financiamento para essa pauta, mas ao mesmo e no Brasil já não tem tanto financiamento. Então, você também está aqui na Europa, isso muda muita coisa. Né? Você tem, de fato, dinheiro para fazer essas coisas. A questão é que a realidade e o contexto europeu é muito diferente do sul global. Né? E sempre a gente fala de clima, a gente sempre tem essa ideia de que o norte global é quem mais polui, quem mais sofre é o sul global. E, ao mesmo tempo, também, quem mais tem investimento para frear as mudanças climáticas é o norte global, enquanto o sul global a gente quase não tem financiamento. E as pautas também são muito diferentes. O que eu percebo aqui é que aqui está muito mais ligado à mitigação, à adaptação das cidades, né? Enquanto no Brasil, por exemplo, a gente está falando sobre populações indígenas, populações quilombolas, entende? Então, pessoas que não têm acesso à água. Então, é como se a gente ainda tivesse num estágio bem anterior ao daqui. Então, são projetos que têm uma vertente diferente. Eu acho que aqui tem uma vertente mais estrutural, né, de infraestrutura das
universidades, das redes, e lá a gente parece que é mais algo social, né? Então, acho que talvez falte um pouco de gente, né, para poder colocar os projetos à frente, mas essa questão de você pensar para quem você está fazendo o projeto também é muito importante. Eu lembro que a minha professora, né, no doutoramento, ela contou a história acho que foi de Cabo Verde, se eu não me engano, que Portugal, acho que Portugal aliviou as dívidas de Cabo Verde, alguma coisa assim, e por consequência, Cabo Verde teve que investir em certas coisas, e uma dessas coisas era no acesso à água. E aí ela falou, criaram uma rede de abastecimento super moderna, e isso e aquilo, mas a população não tem condição de pagar aquela rede. Então talvez fosse mais válido ter colocado chafarizes nas praças, porque era o que eles estavam acostumados, e só melhorar esse tipo de sistema. Então, de fato, a gente também não tem uma receita de bolo. Eu acho que isso é muito importante. Cada lugar é um lugar. A gente precisa pensar muito nas pessoas que estão ali, para não ter justamente essa ideia de que eu estou trazendo progresso e, na verdade, eu estou extinguindo um modo de vida, por exemplo. Acho que é muito o que vocês passaram aqui também no Alentejo, né? Que trouxeram a irrigação e com isso bombou a agricultura, e hoje em dia o Alentejo está numa escassez hídrica. Então, acho que a gente também precisa pensar nessas questões. Partilha de todas as experiências e conhecimento que partilhou connosco, e aproveito para divulgar com os participantes a nossa próxima sessão, que será dia 28, às 17, e teremos como convidados a Bruna Galani e o Yuzuki Sakai. Nos vão falar também sobre ativismo climático e ecofeminismo. E obrigada a todas as pessoas que participaram na sessão. Eu queria agradecer a você, Luísa, pelo convite, e Rita também. Adorei o cenário aqui, a gente no meio da natureza. E agradecer também a todos que participaram. Espero que tenham gostado, assim como eu. Obrigada mesmo.